Nesse vídeo, a gente vai fazer uma breve retrospectiva histórica entre as décadas de 1960 e 1990, que foram marcadas por diversos avanços na área da saúde que acabaram modificando as práticas profissionais da enfermagem. Só que antes a gente vai traçar um panorama de toda a realidade social, cultural, econômica e também essas transformações científicas e tecnológicas. Vamos lá? Fazendo uma retrospectiva histórica do período de 1960 a 1990, buscou-se fazer uma comunicação entre as atividades de enfermagem e a história das políticas de saúde e dessa profissão a nível mundial e brasileiro. Assim, vale ressaltar que essa época foi marcada por grandes alterações no campo sociopolítico, científico, econômico e cultural, devido aos grandes esforços realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, a saúde passou a ser vista como fonte de lucro e houve desenvolvimento de produtos e pesquisas nessa área, e a enfermagem foi efetivada a nível superior, havendo também a promulgação da Lei do Exercício Profissional em 1986. Durante a década de 1960, num cenário de ditadura militar marcado por repressões, censuras, lutas sociais, guerrilha e efervescência cultural, o Brasil passou por diversas transformações políticas, econômicas e sociais profundas. Em anos de Guerra Fria, em que havia uma corrida espacial e um grande desenvolvimento tecnológico, o quadro político brasileiro encontrava-se dentro de uma tecnoburocracia civil e militar do regime autoritário, com a finalidade de atender os interesses do grande capital internacional e nacional. Dessa forma, o governo promoveu reforma financeira, fiscal, previdenciária, tributária, administrativa de 1964 a 1967, diminuindo assim os gastos com as políticas sociais. Nesse âmbito, ocorreu o milagre econômico, denominado assim pelos militares, o qual objetivava aumentar a riqueza econômica da nação. Entretanto, as condições de vida da população não progrediram e aumentaram as desigualdades em função da diminuição dos investimentos sociais, em detrimento da ascensão da economia. Assim, uma cena de crise, de recessão, do aumento da dívida externa e da inflação se instalou, ocorrendo o achatamento dos salários, o aumento do desemprego e dos impostos, além da diminuição do Produto Interno Bruto, o PIB do país. E o milagre econômico entrou em falência e culminou com a crise do petróleo em 1974. Dentro desse contexto, os países latino-americanos entram nos anos 1980 mais dependentes dos países desenvolvidos. E a partir dessa década, o Brasil inicia um processo de redemocratização, como o seu primeiro governo civil após a ditadura militar, eleito por um colégio eleitoral. José Sarney inicia seu mandato em 1985, promovendo uma restauração política, o fim da censura dos meios midiáticos, formação de novos partidos políticos, reorganização de sindicatos e eleições diretas para vários cargos públicos. Dessa maneira, planos econômicos são implantados, objetivando controlar a inflação e aumentar o poder aquisitivo da população, incluindo o congelamento de pão, incluindo o congelamento de preços e a suspensão do pagamento da dívida externa. Mas essas medidas não foram eficazes e a inflação atingiu 275% em 1990, no final do governo Sarney.
Apesar disso, o país continuou avançando quanto ao regime político, com a aprovação da Constituição de 1988 e as eleições diretas. E com a abertura administrativa nos anos 1980, houve o crescimento das minorias sociais e o desenvolvimento do movimento feminista, deixando visível os problemas vivenciados pelas mulheres por sua condição de gênero, contextualizados no momento de crise econômico-social. Estão entre eles o aumento do desemprego, a precarização do trabalho, salários menores para as mulheres, assimetria de poder entre homens e mulheres, divisão de trabalho de acordo com o sexo. E somente no início da década de 1990, essa questão passou a ser considerada na área da enfermagem. As inovações tecnológicas, iniciadas na década de 50, influenciadas pela Segunda Guerra Mundial, provocaram o desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas décadas seguintes. Esse processo provocou inúmeras mudanças na sociedade e nas várias áreas do conhecimento. Na saúde, provocou diversas mudanças tecnológicas, como, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas e procedimentos cirúrgicos, transplante de órgãos, métodos contraceptivos, o primeiro bebê de proveta e dentre outros avanços. O fim do milagre econômico, na década de 70, influenciou um período de enfoque curativo na medicina no setor previdenciário, estimulando assim o complexo médico-industrial. Houve um grande crescimento de investimentos mundiais para a assistência curativa, ocorrendo o fortalecimento da saúde como um novo setor industrial, na produção de materiais, equipamentos, diagnósticos e terapêuticos, assim como fármacos, ocorrendo também o fortalecimento da indústria farmacêutica. Essas mudanças suscitaram o desenvolvimento de novos modelos de prestações de serviços de saúde e demandaram o surgimento de novos perfis de profissionais. A informática foi inserida no setor de saúde na década de 60, nos países da Europa e dos Estados Unidos. Ela veio com a função administrativa, tanto na cobrança, pagamento e estatística hospitalar. Já no Brasil, ela veio na década de 80, também com funções administrativas, uma parte de informatização e documentação na enfermagem. Os avanços tecnológicos na área da saúde e o mercado de trabalho competitivo impulsionaram a enfermagem para as especificidades do cuidado terapêutico e a identificação de seu papel na equipe multiprofissional, estimulando assim um conhecimento próprio e novas formas de perceber os fenômenos envolvidos na prática assistencial. Assim, surge a necessidade da sistematização das ações de enfermagem, embasada em um método científico. Esse método foi preconizado no Brasil por Wanda de Aguiar Horta, na década de 70. Ela propôs uma metodologia denominada processo de enfermagem. Essa metodologia era composta de 6 etapas: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico de enfermagem. Na década de 60 e 90, os países desenvolvidos já haviam conseguido fazer sua transição no perfil epidemiológico, deixando as doenças transmissíveis indo ao encontro das doenças crônico-degenerativas. Quando essas doenças crônico-degenerativas ditas modernas chegaram ao território nacional, o Brasil teve uma grande dificuldade em fazer a transição e montar estratégias eficazes para o enfrentamento dessas doenças, porque o país
ainda continuava enfrentando grandes epidemias dessas doenças transmissíveis. A associação das doenças crônico-degenerativas com as epidemias que já assolavam o Brasil criou uma espécie de quadro de vulnerabilidade do país para o enfrentamento dessas próprias doenças. Como consequência disso, houve um disparo na taxa de mortalidade. Mas também outros índices foram responsáveis por incidir nessa crescente taxa de mortalidade, como a violência, como as diferenças regionais, entre vários outros fatores. A taxa de mortalidade só voltou a cair no Brasil quando, em 1970, foi criado o Programa Nacional de Imunizações, que, como ele acarretava grande quantidade de recursos para si próprio, ele obteve sucesso. Ele teve grande aparato tecnológico, ele teve grande aparato imunobiológico. Foi graças ao Programa Nacional de Imunizações de 1970 que a varíola e a febre amarela urbana, por exemplo, foram erradicadas da sociedade brasileira. As primeiras bases para a construção das políticas públicas de saúde no Brasil surgiu com a dicotomia de dois sistemas: o sanitarismo campanhista, um sistema autoritário e coletivizado, e o curativo da atenção médica, um sistema curativo e individualizado. Apesar do sucesso do Programa Nacional de Imunizações, o país continuava sendo assolado por doenças transmissíveis, devido à rápida e desordenada expansão dos centros urbanos e ao surgimento de novas doenças como a AIDS. Vários indicadores dessa época apontavam que cerca de 90% dos problemas da população poderiam ser resolvidos se houvesse investimentos em atenção primária, postos de saúde, vacinações, educação e saúde, etc. Porém, o investimento era feito em apenas 10% dos problemas da população, como em cirurgia cardíaca, transplantes e cirurgias necessárias. Não sendo apenas isso, o Brasil é atingido pela crise econômico-social global, o que causa o esgotamento do sistema de saúde ainda em construção, o que insere o país em um quadro de crise de saúde mundial. Com o esgotamento do sistema de saúde nacional, o profissional enfermeiro e outros profissionais da área da saúde foram drasticamente atingidos com novos métodos de trabalho, novas jornadas de trabalho e novas remunerações. A classe da enfermagem já vinha sofrendo desde os primórdios do sistema de saúde com o baixo crescimento do número de profissionais da área. Em 1974, havia 6,7 médicos para um enfermeiro. Esses baixos índices de crescimento se dava pela falta ou até inexistência de estruturas para a formação do profissional, tais como deficiência de equipamentos e laboratórios de enfermagem, falta de corpo docente e administrativo, inexistência de literatura nacional específica para o ensino da enfermagem, insuficiência no número de cursos de pós-graduação para o aperfeiçoamento dos docentes e profissionais. Tendo em vista essa situação, o Ministério da Educação e Cultura fez um balanceamento dos níveis de cursos de enfermagem no país e permitiu a criação de mais 11 cursos em universidades federais. Com isso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior criou na Escola Ana Nery, primeira escola de enfermagem do país, na UFRJ, cursos de especialização para a formação docente. Foi nesse contexto de expansão de carência de profissionais no mercado que a ABEM suscitou a criação do técnico em enfermagem. Houve uma grande desvalorização do profissional enfermeiro devido à falta de compreensão da população e dos próprios dirigentes da área em enxergar a complexidade do trabalho exercido pela classe. Com tudo isso, foi necessário criar em 1986 a Lei de Exercício Profissional, que definia as atribuições das categorias que constituíam a enfermagem. Nesse contexto, foram criados os Conselhos Nacionais e Regionais de Enfermagem, com o objetivo de fiscalizar e disciplinar as práticas de enfermagem, criando um perfil para a classe. O Brasil vinha sofrendo com o impacto da crise global e com os crescentes casos de corrupção. Então estava sendo postulado modelos de saúde alternativos. Com isso, surgiu a reforma sanitária, com a concepção teórico-metodológicas da atenção primária em saúde, advinda da Conferência da Alma-Ata. Após passar pela transição democrática, o país passou a discutir novas propostas para o sistema de saúde na 8ª Conferência Nacional de Saúde. De um lado, os liberais defendiam a mercantilização da saúde, onde só teria acesso quem pudesse pagar por isso. Do outro, o projeto de reforma sanitária, que assegurava a saúde como um bem, direito inalienável provido pelo Estado. A enfermagem se uniu com as classes populares e outros setores de saúde
para defender a concretização do projeto de reforma sanitária e assim garantir um sistema de saúde universal e equitário. Com a concretização do projeto, foi adicionada a Constituição de 1988, dando origem assim ao Sistema Único de Saúde, o SUS. As ações de saúde, elas sempre foram influenciadas pelos processos tecnológicos que foram surgindo e também pelas ideologias vigentes na época. As ideologias tanto políticas quanto econômicas. E no começo do século XX surgiram duas novas ideologias econômicas, que foram o Taylorismo e o Fordismo. E essas duas correntes econômicas, elas ajudaram a consolidar o capitalismo como sistema econômico vigente na época. As principais características do Taylorismo, primeiramente, é porque ele subdividia as profissões, o trabalho. O trabalho deixava de ser contínuo agora e tinha várias subdivisões. Primeiramente, ele foi aplicado nas indústrias, nas fábricas, e depois ele passou a ser utilizado nos serviços de saúde, tanto de maneira horizontal, ou seja, o médico agora ganhou vários outros profissionais para o ajudar, como os nutricionistas, os fisioterapeutas, vários profissionais, quanto dentro da enfermagem, no sentido vertical. O enfermeiro deixou agora de ser só ele na assistência e passou a ganhar profissionais como os técnicos de enfermagem, os auxiliares. Esse processo foi muito importante dentro da enfermagem, porque alguns profissionais, o enfermeiro em si, ele cuidava de 20, 30 pacientes dentro do hospital e ficava muito pesado. E agora, com os técnicos de enfermagem e os assistentes, o enfermeiro pôde se preocupar com questões menores e deixar outros serviços para os técnicos e para os auxiliares. Esse processo ele foi super importante, mas ele também causou uma divisão dentro da enfermagem, porque os enfermeiros mesmo em si, eles passaram a ocupar lugares de gerência, sempre se ocupando com funções intelectuais, e os técnicos e os auxiliares, eles ficaram com os serviços mecânicos. Isso causou uma divisão que continuou sendo ensinado dentro da própria enfermagem. Nas escolas nightingalianas, por exemplo, eles subdividiam as enfermeiras, no caso, né, porque era predominante mulher, nas ladies e nas nurses. Essa compartimentalização ela foi importante também porque o serviço de saúde ele passou a descentralizar na figura do médico. Com o surgimento de outros profissionais, como os nutricionistas, os fisioterapeutas, a saúde foi deixando de se focar no processo de cura da doença e passou a visar outros ambientes em si, dentro do contexto de saúde. A década de 60 foi marcada pela luta da enfermagem na conquista de um posicionamento sobre a questão do ensino voltado especificamente para a área. A Lei nº 4.024, do dia 20 de dezembro de 1961, normatizou as diretrizes e bases da educação nacional. E aí, nem todas as escolas de enfermagem conseguiram contribuir para afirmar a enfermagem como carreira sólida, como carreira universitária, o que exigiu que muitas dessas escolas fossem transformadas em escolas de auxiliares de enfermagem. A predominância do modelo médico-hospitalar nos ensinos fazia com que a graduação do enfermeiro fosse totalmente voltada para o polo de indivíduo, doença e cura. O tempo mínimo do curso de graduação de enfermagem foi modificado com o parecer 271 de 1962, que reduziu o curso de 4 para 3 anos. Além de que especificou que após a graduação poderia haver mais 2 opções de especialização. A ênfase no ensino passou a ser voltada para as ciências físicas e biológicas. O homem passou a ser encarado como um ser exclusivamente biológico, mascarando o fator social da saúde do homem. Então, dentro dos hospitais, era predominantemente o caráter curativo da assistência. Os profissionais de enfermagem e também a diretoria de educação da ABEM, insatisfeitos com o novo currículo adotado,
não se submeteram passivamente às determinações do Conselho Federal de Educação e participaram ativamente dos momentos seguintes de reforma do currículo da enfermagem. A princípio, houve dificuldade nessa luta devido ao momento político em que o Brasil se encontrava, que era em plena ditadura militar. Mas, com intensa mobilização estudantil e com a reforma universitária que aconteceu em 1968, as discussões da ABEM contribuíram para a fixação de um novo currículo que abrangia as ciências básicas, as disciplinas profissionais e as habilitações específicas na área da enfermagem, que incluía a enfermagem de saúde pública, a enfermagem obstétrica e a enfermagem médico-cirúrgica, incluindo ainda a licenciatura em enfermagem. Essa reforma colaborou para o surgimento de enfermeiros docentes e enfermeiros assistenciais, e também foi fundamental para a estruturação dos cursos de pós-graduação no Brasil, uma vez que qualificou muitos dos docentes para a pesquisa e o ensino da enfermagem. A pós-graduação stricto sensu teve início em 1972 na Escola de Enfermagem Ana Nery, da UFRJ, e a primeira defesa de dissertação ocorreu em 1975, o que instituiu oficialmente a transformação do conhecimento dessa profissão. Com isso, são atendidas as exigências de um mercado de trabalho que, baseado na sofisticação tecnológica do desenvolvimento industrial, requeria um número cada vez maior de profissionais qualificados. Outro tocante diz respeito ao fato das escolas de enfermagem de nível superior só aceitarem mulheres como aluna. Porém, com o vestibular unificado, abriram-se as portas da universidade também para os homens, que passaram a assumir cargos de direção e chefias nas instituições de saúde e entidades de classe. Mas também, em contrapartida, houve a agregação gradativa de mulheres às profissões que eram historicamente exercidas por homens, como a medicina, a odontologia e o direito. A década de 70 também representou um marco para o incremento do ensino superior de enfermagem no país devido ao aumento dos cursos de graduação na área e também o surgimento de novas escolas de enfermagem surgidas por causa do incentivo do governo. A partir do aumento da produção científica, fruto da expansão dos cursos de pós-graduação, a ABEM cria, em 1979, o Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagens, o CEPEM, saltando de 3 trabalhos publicados em 1960 para 154 trabalhos publicados nos anos de 1970. Já na década de 1980, surgiram propostas de reformas e organização dos serviços de saúde. Processo este que esteve sob a coordenação da Comissão de Educação da ABEM e da Comissão de Especialistas da Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação e Cultura. Foram desencadeados debates por meio de seminários nacionais e regionais, mobilizando docentes e discentes na construção coletiva de um projeto educacional para a enfermagem brasileira, reorientado de tecnicista curativo para generalista prevencionista. Nessa mesma década também, houve ainda a luta pela abertura de cursos de doutorado que foram aprovados em 1981 na USP. Paula, explique pra gente quando foi que a pesquisa na área de enfermagem ganhou mais força aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a pesquisa em enfermagem ela começou a ganhar mais força quando foi exigido das pós-graduações que os enfermeiros, que os docentes, eles tivessem um fundamento voltado à área da pesquisa. Por quê? Porque com a pesquisa na área da enfermagem, ela pode ser consolidada como profissão. E também ela começa a se consolidar como ciência, o que é muito importante para a gente, né? Essa visão da enfermagem consolidada realmente. Isso aconteceu nos anos de 1970. Também a expansão foi muito maior, porque não só a pós-graduação, mas também os cursos de mestrado e doutorado começaram a ser exigidos. Bem, pessoal, com esse vídeo ficou claro que as décadas de 1960 a 1990 foram cenários de diversas transformações, tanto no âmbito político, cultural, econômico, não só aqui no Brasil, como também no mundo.
O surgimento das novas tecnologias trouxe grandes benefícios para a prática da enfermagem e a assistência ao paciente também teve seu caráter modificado, saindo do modelo curativista que era vigente na época. Além disso, a própria formação do enfermeiro teve um grande desenvolvimento quando abriram novos cursos de especialização, de doutorado, de pós-graduação, e também a própria normatização da graduação foi importante para isso. Apesar de toda a dicotomia na prática profissional da enfermagem que ainda possui, é inegável que ocorreram transformações concretas que contribuíram para esse processo histórico e de trabalho da enfermagem e que a classe vem conseguindo atender a todas essas exigências e especificidades que o mercado da saúde impõe. Bem, pessoal, é isso e até a próxima!